Estamos chegando no final da lição de gráfico, né? Vamos fazer o último exercício. É lógico que o último exercício é aquele que vai pedir a maior análise. É lógico que é um exercício para fechar a matéria com, né, chave de ouro. Então vamos lá fazer o último exercício sobre gráficos. O exercício é esse daqui, ó. O gráfico a seguir representa a velocidade de dois móveis A e B que partem da mesma posição. Determine a função horária do espaço de A e a função horária do espaço de B. Ainda pede o exercício a distância entre os móveis no instante em que eles alcançam a mesma velocidade. Vem lá o instante em que A e B também se encontram. Então vamos lá para a nossa lousa. Vamos trazer o gráfico, né? Trazer o gráfico para cá. Está faltando uma informação aqui. Já vamos dar uma corrigida. Esse daqui é o objeto A. Esse daqui é o objeto B. Igualzinho está na tua apostila. A única coisa que aqui eu fiz em cores, né? Vamos pensar numa coisinha dita aí no exercício, né? A pessoa falou assim, olha, nós tivemos, né, os dois objetos partindo da mesma posição, né? Então eu vou desenhar isso da seguinte forma aqui, ó. Vamos desenhar aqui um referencialzinho e eu vou desenhar aqui o seguinte, né? O objeto A, né? E o objeto B. Partindo da mesma posição, que tal chamar essa posição aqui de zero? Né? Vou fazer referenciais crescentes assim, ó, para a direita, positivo aqui. Tudo bem? Descrever o movimento do A vai ser muito fácil, né? Qual é o movimento que o A tem? O A tem um movimento uniforme, então montar a equação dele é uma das coisas mais fáceis que a gente já fez, né? S igual a S0 mais VT. Estou considerando que o A partiu do zero, portanto aqui vem o zero. O S do A será. Velocidade dele sempre 80. Então, 80T. Prontinho. Essa daqui é a resposta da letra A. Já descrever o movimento do B, aí não. Aí ele é um movimento complexo, né? Eu poderia dizer para você assim, ó, tudo começou aqui no t igual a zero. Então, se eu considerar de 0 até 60, o que acontecia com o B? O B estava sempre na mesma posição. Olha a velocidade dele igual a zero. Que posição que ele estava? A posição da partida. Então, o S do B é zero. Mas se você considerar um T maior do que 60, aí você sabe que o B tem um movimento, ó, gráfico da velocidade crescendo linearmente com o tempo. O que significa isso? Aceleração constante. Então a equação do B, ela vai ser a sorvetão. S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Vamos calcular a aceleração do B? Então vamos calcular a aceleração de B. A aceleração é ΔV por ΔT. ΔV, velocidade final menos velocidade inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então, pegando os dados do gráfico lá, eu tenho, ó, velocidade inicial, começou aqui, 0. Velocidade final, terminou ali. Né? Então, vou ter 80 menos 0. Intervalo de tempo, terminou aqui, 100. Começou aqui a ter aceleração, né? Só estou pegando o trecho de aceleração, tá, gente? Então, fica aqui, ó, 80 dividido por 40. 80 por 40, 8 por 4 dá 2 metros por segundo ao quadrado.
Então eu posso agora voltar aqui nessa equação, ó, nós estamos imaginando que o B saiu do zero, estamos vendo no gráfico dele que a velocidade inicial dele é zero, então a equação do B fica sendo, né, a aceleração, 2 por 2. Só que antes de colocar o finalzinho aqui, ó, eu quero pensar com vocês, né? Será que eu posso colocar t igual a 60 ao quadrado? Vai refletir aqui o momento inicial do B? 60 ao quadrado, será que está válido? Eu posso deixar t aqui? Não, né? Por quê? Porque quando chegar no momento 60, é quando o B está começando a andar. Está com a velocidade ainda zero. Então ele não andou nada ainda. Eu não vou pegar 60 ao quadrado. E quando chegar ao instante 61, ele não vai ter andado 61 segundos. Ele andou só 1 segundo, porque o movimento dele começou nos 60 segundos, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer essa correção de escala de tempo, né? Eu tenho que fazer essa correção, por quê? Porque o tempo só está contando a partir de 60, então eu tenho que descontar os 60 que ele ficou parado. Então, aqui entra o seguinte, t menos 60. Ele sim, esse termo aqui ao quadrado. Então, eu cancelo esse 2 com esse 2, e a equação do nosso objeto B, né, ela vai ficar assim, ó. T menos 60 ao quadrado. Eu acho que você entendeu, né? Eu estou descontando 60, que ele ficou parado. Por quê? Porque a partir dos 60 que ele começou a ter aceleração. Tudo bem? Tudo em ordem? Então, a equação do B ela é dupla, né? Para t igual a 0 até 60, a posição é 0. E para t maior que 60, é t menos 60 ao quadrado. Tudo bem? Então, essa é a resposta da letra B. E aqui está a resposta da letra A. Vamos agora para a letra C. A distância entre os móveis no instante em que eles alcançam a mesma velocidade. Bom, essa letra C aí, eu vou fazer pelo gráfico. O que você acha? Vamos fazer pelo gráfico? Deixa eu fazer pelo gráfico, então. Espera aí que eu vou apagar aqui. Vamos fazer aqui pelo gráfico. Letra C. A distância entre eles. Como é que vai ser isso pelo gráfico? Então, olha só o que eu vou grifar aqui, ó. O que é essa área embaixo dessa curva azul, hein? Ó, dessa curva azul. O que é essa área toda aqui, ó? A área entre o gráfico da velocidade do A e o eixo do tempo. Ela representa o quê? Ela representa o ΔS do A. Agora veja bem, o que é que representa essa outra área aqui, ó? Essa área aqui, ó. O que ela representa? É a curva, né, de B, ó, aqui, vermelha, a área embaixo dessa curva. O que ela representa para nós? Essa área aqui, ó, representa o ΔS do B. Então, se eles partiram do zero, né, os dois do mesmo ponto, eu tenho o ΔS do A e tenho o ΔS do B, dá para saber quanto o A andou e quanto o B andou, já que eles andaram no mesmo sentido, né? Vamos fazer a conta para você entender? ΔS do A é a área do retângulo, tá, gente? Inclui essa daqui também, né? É a área embaixo da curva azul. Então, vai ficar assim, ó, 100 da base vezes 80 da altura. Isso daqui deu 8.000. 8.000 metros. É isso que andou o A. Vamos agora fazer o B. O ΔS do B. Né? O ΔS do B vai ser a base de 40 para 60,
desculpe, de 60 para 100, que dá 40, vezes a altura daqui para cá, que é 80, tudo isso dividido por 2. Tenho 40 vezes 40, que dá 1.600. Então, pensa comigo. O A andou 8.000 metros, o B andou 1.600, qual é a distância entre eles? A distância entre eles é o ΔS do A menos ΔS do B. Portanto, 8.000 menos 1.600. E isso daí vai dar uma distância de 6.400. Aqui, ó, a velocidade dos dois é a mesma, né? Então vamos lá agora para a letra C. O instante em que A e B se encontram. Acho que a gente já resolveu o encontro de móveis antes algumas vezes, e você sabe, né? Se eu pegar essa equação aqui, que é a posição do objeto A, e pegar essa equação aqui, ó, que é a posição do objeto B, e igualar, você vai descobrir o instante de encontro, correto? Tudo bem? Mas eu não vou fazer assim não, eu vou pensar graficamente nesse exercício, já que nós estamos finalizando uma lição sobre gráfico. Você está vendo essa figura que está aqui? Ó? Vou destacar para você. Ó. Esta figura aqui. Ó. Você está vendo essa figura? Que figura é essa que eu estou destacando aqui? Ó, ó bem destacado. Não é um trapézio? Esse gráfico não é um gráfico da velocidade em relação ao tempo? Esse trapézio não é a figura que se forma embaixo do gráfico do B? Se eu calcular a área desse trapézio num gráfico de velocidade versus tempo, o que representa a área? A área não representa o deslocamento do corpo? Está entendendo? Então, eu vou saber o quanto o B anda. Agora, presta atenção nesta outra área que eu vou destacar aqui para você. Esta área aqui, ó. É a área de um retângulo aqui, né? Parece até um quadrado. Ela não é a área sobre a curva do objeto A. O que ela representaria? Ela não representaria o deslocamento do A partir desses 100 segundos até esse instante que eu não sei qual é aqui, ó? Então, gente, se você notou, o A foi mais rápido do que o B até esse momento aqui, ó. Até esse momento ele foi mais rápido. A partir daqui o B fica mais rápido, começa a andar mais. Dá para perceber, né, o deslocamento a mais que o B tem na própria figura? Dá para descobrir? Dá para pensar? Vou destacar ele para você, ó. Tá vendo esta área aqui, ó? Essa área verde aqui, ela representa a diferença de áreas entre o trapézio que eu falei com você e esse retângulo que eu estou falando aqui. E a diferença de áreas é importante para esse problema. Por quê? Porque essa diferença de área representa o quanto o B vai andar mais a partir de agora do que o A. Então, o que eu faço? Se eu calcular essa área e ela der 6.400, o B vai ter recuperado o atraso dele em relação ao A. E eu acho que está fácil calcular essa área, sabe por quê? Eu vou pensar assim, ó. Vou destacar aqui para você, tá? Ó, saindo dessa bagunça aí, ó. É a área do triângulo que nós estamos pensando aqui agora, ó. Eu vou pensar que aqui tem uma base que é x, tá? X. Com uma aceleração de 2, você concorda que se eu tenho um intervalo de tempo de x, a variação da velocidade vai ser 2x aqui? Não é? Certo? Tudo bem? Uma variação de x no tempo aqui,
com uma aceleração de 2, vai dar uma variação de velocidade de 2x. De onde eu tirei isso? Do V igual a V0 mais AT, onde eu estou considerando aqui, né, como zero. Né? Eu estou calculando, na verdade, aí pelo ângulo, pelo coeficiente angular. Dá para calcular a área desse triângulo bem fácil ou não? Super fácil? É a base x vezes a altura 2x, tudo isso dividido por 2. Então, o 2 aqui de cima com esse 2, isso daqui vai ser o deslocamento a mais, gente. É isso? Que está dando x ao quadrado? É isso? É a área aqui? X ao quadrado? Então, x ao quadrado tem que ser igual a 6.400 para o objeto B recuperar o atraso. Mas quanto que dá x se x ao quadrado é, né? Se x ao quadrado é 6.400, quanto que é o valor do x? O x vai dar 80, quer dizer, é um intervalo de 80 segundos. Agora pensa comigo, vamos tirar essa interrogação daqui, ó. Que número é que entra aqui se essa base é 80? Se essa base é 80, entra aqui os 180. Quer dizer, quando chegar o instante 180 segundos, o B vai ter andado a mais do que A 6.400 e vai ter recuperado a vantagem que o A abriu sobre ele antes desse instante. Eu espero que você tenha gostado da solução gráfica, né? Ela é uma possibilidade dentre as muitas coisas que você pode fazer para resolver esse exercício aqui. Tudo bem? Então, igualando a posição, tenta em casa. Eu aqui fiz pelo gráfico. Vamos agora para outro assunto de física. Na semana que vem, publico para vocês mais uma aula.